Olá, você que chegou aqui nesse canal. Eu sou a Marina, eu estou há 30 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. No vídeo de hoje eu quero contar uma experiência de acesso a um registro acástico de uma consulente em um dos atendimentos apométricos que eu realizo. Então, primeiro de tudo, tá? Eu fiz um vídeo anterior a esse, eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar aqui embaixo também na descrição, porque é um vídeo que ele fala um pouco sobre uma situação parecida. E se caso você ainda não tenha visto esse vídeo, vá lá e veja, porque vai trazer um pouquinho dessa percepção sobre o que acontece com a gente quando a gente não tem, por exemplo, uma afinidade com alguém, ou quando o santo não bate, como a gente diz, né, de forma leiga. Então a gente fala um pouquinho sobre isso nesse vídeo, é importante que você veja ele para começar a despertar essa consciência e aí sim aproveitar melhor a história que eu vou trazer nesse vídeo. Então vamos lá. A percepção que eu quero trazer aqui hoje nesse vídeo é justamente sobre as nossas relações, as nossas conexões. E muitas vezes, né, quase que na totalidade das vezes, a nossa família é a nossa maior escola, né? Porque é ali que a gente acaba encontrando seres que de alguma maneira a gente não teve uma boa convivência em alguma outra experiência, né? Seja terreno, seja em um outro planeta. E é importante que a gente aprenda a olhar para essa família, para essas pessoas, para essas conexões que são muitas vezes complexas e difíceis para nós, de uma forma mais leve e entendendo o que isso significa, trazendo consciência para isso, para que a gente possa de fato fazer o que a gente veio fazer aqui com essas conexões, tornar isso melhor e nos levar sempre para o amor e para a luz. Então, a história que eu quero contar aqui hoje é a história de uma mãe e de uma filha. Essa filha, ela chegou num atendimento falando sobre como a relação com a mãe dela era uma relação difícil. E a gente precisa entender que a maior parte das pessoas tem essas famílias complexas. Isso não é algo específico ou especial de uma pessoa somente. Isso é muito comum, na verdade. Então essa filha, ela chegou com essa queixa, né, entendendo que ela precisava olhar para essa questão da mãe. E em um desses atendimentos, então, que a gente realizou com ela, a gente conseguiu acessar um registro acástico de uma outra existência, né, que essas duas pessoas, né, essa mãe e essa filha, tiveram uma experiência, né, juntas. Conforme eu fui abrindo esse registro, conforme foi se desenrolando essa história, eu via então essa filha em um outro tempo, em um outro momento, né, uma época totalmente diferente da que a gente vive hoje. E eu via então essa filha vivendo num outro contexto social, e ela trabalhava numa espécie de bar, vamos chamar assim, tá? Então eu via ela entrando nesse local, atendendo as pessoas, né? Era um bar que passavam muitas pessoas diferentes. E em um dado momento, os guias foram me mostrando que ela acessava um outro lugar dentro desse bar, digamos assim, tá? Então ela acessava por uma porta e essa porta ela levava para outras salinhas. Então tinham outras salas pequenas depois dessa porta que ela passava e ela descia uma grande escada, como se fosse um lugar no subsolo, muito escuro, muito difícil o acesso e que só poucas pessoas tinham realmente autorização ou acesso para chegar até ali. Era um local muito escondidinho, não era uma coisa assim que todo mundo fosse encontrar, digamos assim. E nós descemos até lá embaixo, até o final, né, dessa escadaria. Era como se fosse um local totalmente de pedra, então realmente não tinha luz. E chegando lá embaixo, a gente se deparou com uma série de túneis e uma série de celas. E nessas celas tinham muitas pessoas presas e muitas crianças nesse lugar, muitas mulheres, muitas crianças.
Em uma dessas celas estava uma criança pequena, uma menininha pequena. Ela devia ter por volta dos seus 8 anos, no máximo. E ela estava lá presa nessa cela. E quem tinha promovido, né, quem tinha colocado essa menininha lá, era justamente essa filha, então, que é, digamos, a protagonista desse registro acástico. E essa menininha era justamente a mãe dela. E essa mulher, né, essa que hoje se categoriza como a filha, nessa história, nessa cena, era a pessoa então que mantinha todas essas pessoas presas e eles faziam o comércio dessas pessoas, dessas mulheres e dessas crianças. Então ela ganhava dinheiro, né, fazendo a venda dessas pessoas, né, dessas crianças que estavam ali. E quando a espiritualidade me mostrou que aquela criancinha era a mãe dela e que hoje aquele ser veio então como a mãe e que sim, existia muita desavença, muito desequilíbrio, muita complexidade na relação, a gente consegue entender o porquê disso de uma forma muito mais profunda. E entendendo isso, a gente consegue entrar numa posição de maior humildade, não só frente à relação, por exemplo, dela com a mãe, mas frente à vida, porque nós temos uma percepção muito limitada das coisas. Então, quando a gente entende que nós temos uma relação difícil com uma outra pessoa, a gente tem que sim pensar que talvez eu tenha uma parcela de responsabilidade nessa relação difícil. Que se essa pessoa está ali hoje comigo, não é simplesmente para atrapalhar minha vida, para tornar tudo mais difícil, ou para, enfim, para que a gente continue brigando, mas pelo contrário, para que a gente possa trazer perdão para essa relação, trazer consciência e trazer o amor, tornar o amor a base disso, porque existia um desequilíbrio. E agora é o grande momento dessa pessoa poder resgatar isso, poder fazer algo diferente, poder realmente olhar para essa relação de uma outra forma. Então, o vídeo de hoje, a história que eu trago hoje, é uma pequena história de um atendimento, é para te trazer ainda mais para a consciência de que às vezes as complexidades que a gente enfrenta, às vezes não, sempre, né, as complexidades que a gente enfrenta, elas fazem com que a gente pare e olhe, saia do automático, para que a gente possa trazer mais consciência para os nossos movimentos e para a nossa vida. Porque nós aqui como seres humanos, nós estamos aqui unicamente para fazer terapia e para evoluir, para crescer, para sermos melhores. Então, se esse vídeo fez algum sentido para ti, me conta aqui embaixo, deixa um curtir, porque é muito importante para eu saber se isso está fazendo sentido para você aí do outro lado, se isso te ajudou, te auxiliou de alguma forma a ter uma percepção diferente e a tornar a tua vida um pouquinho melhor. Eu vou deixar aqui embaixo também, nos links, uma sugestão de oração do perdão, que também está aqui no canal. É uma oração que a gente faz quando a gente identifica que a gente tem alguma relação conflituosa, alguma relação difícil. É uma oração para liberar, para limpar um pouco os caminhos, para que a gente possa ter então essa relação mais leve e para que haja fluidez na nossa jornada. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.